A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, presbítero Everton. A paz do Senhor, cooperador Edmilson. Estamos para mais uma aula, mais uma lição, a lição de número 9 da nossa revista, da CPAD, que o tema é a justiça divina. A base está lá no livro de Ezequiel. Vamos fazer uma oração, aí nós já iniciaremos a nossa lição de hoje. Senhor Deus e Pai eterno, abençoa, Pai eterno, cada vida a qual está assistindo, Pai eterno, este estudo bíblico, Senhor amado, feito com tanto carinho para o povo de Deus, que nós possamos aprender e também as pessoas ao outro lado, ali também nos acompanhando, que possa ter um bom entendimento das Tuas sagradas e santas Escrituras. Eu te honro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de Gog e Magog, um dia de juízo, presbítero Edson. Dia de juízo, isso mesmo, cooperador Edmilson. O nosso texto áureo se encontra lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, que diz: E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Apocalipse capítulo 20, versículo 8, a verdade prática está lá. A palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Glória a Deus, Jesus, aleluia. A palavra-chave é juízo. Juízo, então essa é a palavra-chave da nossa lição, né, cooperador Edmilson? Aos irmãos aí que estão nos acompanhando, nós não vamos fazer a leitura bíblica em classe, mas é importante nós ressaltarmos aqui onde está escrito, para que você, né, ao ver esse vídeo, você possa, né, fazer a leitura bíblica em classe, amém? Se encontra lá no livro de Ezequiel, capítulo 8, Ezequiel, capítulo 38, versículo 1 ao 6, 39, do 1 ao 10. Amém, meus amados irmãos? Que Deus possa abençoar e guardar e proteger a vida de cada um de vocês. Vamos para a nossa introdução nessa aula como palavra-chave, juízo. Amém? Cooperador Ademilson, por favor. Vamos lá para a introdução. Você que tem a sua revista pode estar nos acompanhando também junto ali. Introdução. A profecia cumprida na antiguidade bíblica tem revelado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Com relação a profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nesta lição veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel, muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial. Eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Isso aí, cooperador. Então, o nosso primeiro tópico é sobre a identidade do povo invasores, parte 1. Essa profecia envolve muitos nomes e algum deles até parece magnático. O nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona na antiguidade. E vamos ali para o nosso primeiro tópico ali, os invasores. Está lá, né? Ezequiel capítulo 38, versículo 6 e capítulo 39, versículo 2. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, 38:8, no fim dos dias, 38:16, depois da restauração do Estado de Israel, 38:12. Isso significa que será antes da grande tribulação, ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon em Apocalipse 16:16. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante chamado Gog são da banda do norte, e outros grupos do norte da África, como etíopes e os de Put. 38:5. O capítulo 39 descreve a derrocada de Gog e seus confederados.
considerados, 39, 4 ao 6, essa informação geográfica é vaga e muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e multidão de povos que habitam ali. Amém. Então, esse fim mencionado aqui pelo profeta Ezequiel é o fim realmente de todas as coisas. Israel, o imperador Edmilson, é uma nação eleita pelo Senhor, né? É uma nação escolhida por Deus, né? E a gente sabe que até hoje Israel sofre perseguição, né? Por ser um povo que reverencia a Deus, né? Então, vai acontecer o fim, né? O livro de Ezequiel vai nos retratar que o fim virá, e o fim virá, e o fim virá sobre os quatro cantos da terra, né? Então, quer dizer, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, né? Tudo que o homem acha que um dia não vai chegar ao fim, vai chegar ao fim, porque isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Então, vai chegar o tempo do juízo de Deus sobre a terra e sobre a nação. Amém? Segundo lá, compreendendo a profecia. O discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem é para a sua geração, mas quando Deus fez regressar o seu povo, fora de todas as nações da terra. Como a profecia é para o tempo ainda distante, esse arauto divino foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, pois, identificar esse povo num contexto que vivia o profeta e procurar identificá-lo nos tempos atuais, quando possível. Isso se tornará profecia compreensível, mas vivida em nossos dias, comperador. Amém, né? Como o livro de Ezequiel ele é um livro, né, de difícil compreensão, basta, né, tem que ter estudo, realmente, bastante estudo para a gente entender, né, o que o Senhor quer falar para nós também. Nós entendemos ali através da revista do escritor que essa profecia, né, é uma profecia que não era para aquele tempo, mas sim para um tempo posterior ainda, a qual não aconteceu. Mas a linguagem a qual o profeta mencionou era a linguagem, né, cotidiana daquele tempo. Então há de analisar a escritura, como igual fala lá, povos com flechas, né? Será? Era no sentido figurado ou no sentido literal? Então, para examinar com exatidão a profecia, né? Para, se um dia falar, né, não cometer erro através, né, ou entender de uma maneira errônea, né? Sobre essa profecia sobre Ezequiel, uma profecia bem complicada, né, para se entender, né? Por isso, né, que graças a Deus nós fomos agraciados com esse estudo de Gog e Magog para nos esclarecer um pouco das dúvidas também. Exatamente, comperador Edmilson, exatamente. Vamos lá para o terceiro subtópico do primeiro tópico, Gog. O nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas escrituras. Um descendente de Rubem, sem qualquer vínculo com a profecia. E na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio, em Apocalipse 20, versículo 8. Como outro acontecimento. Tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel. A enciclopédia judaica identifica Gog como o rei Gites, também conhecido como Gogo da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos, mas a descrição profética parece indicar um título como Faraó no Egito, Shah na antiga Pérsia, César em Roma, e não um nome pessoal de alguém. Amém. Então a sinopse 1 de lá, o capítulo 39 de Ezequiel, descreve a derrocada de Gog e os seus confederados. Gog se refere a um líder semelhante a Faraó, Shah ou César. Eu vou ler aqui um auxílio teológico sobre Gog. Gog é o rei da terra de Gog.
e o príncipe governante de Meseque e Tubal. Em Gênesis 10, 2, Magogue, Meseque e Tubal são os nomes dos filhos de Jafé. Por consequente, a batalha futura aqui descrita será travada por um descrente de Javé. Gog também pode ser um nome representativo da iniquidade e da oposição a Deus. Vê em Apocalipse 27 ao 9. Esse país localiza-se possivelmente ao extremo norte de Israel. Será apoiados por exércitos vindos de leste e do sul. É difícil determinar a ocasião dessa batalha, mas evidentemente não se trata da mesma batalha, Gog e Magog, de Apocalipse 27 ao 9, que ocorrerá no fim do milênio. Amém, né? Entendemos, né, que Gog ali, né, na profecia de Ezequiel não era um nome de uma pessoa, mas sim era um título, né, de um rei. Né, assim como César em Roma, né, como Faraó no Egito, como um título hoje, presbítero, né? Igual um presidente. Presidente não é um nome, mas sim é um título, né, que foi dado a uma pessoa. Então Gog ali, então realmente é um título dado a um rei. Então Gog na profecia de Ezequiel é um título. Amém? Vamos ler lá a descrição profética. Parece indicar um título, como Faraó no Egito, já na antiga Pérsia, César em Roma, e não o nome pessoal de alguém, né? Vamos lá então ao nosso segundo tópico, sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. Magog é o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé. Está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 2. Ele aparece em Ezequiel como um lugar. As fontes antigas incluem com os habitantes do Cáucaso, procedentes de Gomer. O historiador judeu Flávio Joséfo identifica Magog com os citas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento, juntamente com os bárbaros. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Amém? Meseque e Tubal. Tubal e Meseque são dois dos 7 irmãos, filhos de Jafé, filho de Noé. Os filhos de Jafé são Gome e Magog, e Madai, e Jafá e Tubal, e Meseque e Tiras. Gênesis 10, 2. Esses dois jafetas deram origem a Tabal e Musique, reis frigiados da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa coalizão aparece mais um da família de Jafé, Tomgamar, filho de Gomes, Gênesis 10, 3. Gomes é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade como povo do Caus. Então, irmãos, vamos lá para ler a nossa terceiro subtópico. Depois nós vamos estar fazendo um explicado geral desses 3 tópicos aqui, tá bom? A coalizão de Gog. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos, persas, etíopes e os de Put, com eles todos com escudo e capacete. Gomer e todas suas tropas à casa de Togarma. Todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel, capítulo 27, versículo 10, capítulo 30, versículo 5. A Bíblia hebraica emprega o nome Cusk para Etiópia e Put para Líbia. Ambos, Cush e Put, são descendentes de Cã, filho de Noé. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Nós aprendemos aqui, presbítero Wellington, né, que o nome dessas cidades vieram dos filhos de Noé. Né? Esses são filhos de Noé, que foi originados povos ali
né, e surgiu esses povos, né? Hoje, muitas cidades, muitos lugares foram mudados, né? Assim, ó, como, né, ali diz, os persas são os atuais iranianos, né? Então teve algumas mudanças. Aqui o escritor ele coloca algumas cidades, alguns países, né, daquela região com os nomes atuais, para nós entendermos, né, aonde ficavam situadas essas cidades, né? Aonde ficava situado. Então, né, como aqui no primeiro tópico foi dito, né, que nós não, né, como é uma profecia que ainda vai se cumprir, né, dessa profecia de Ezequiel, né, nós não saberemos com precisão qual povo é, né, mas sim porque existem várias povos ali, nós não saberemos com precisão, como está escrito na Escritura, né, que nós não devemos saber além do que a Escritura diz, né. Amém. Amém, Pastor, amém. Nosso sinopse segundo, lá no livro de Ezequiel, Magog aparece como um lugar ou um território. Auxílio teológico é um descendente de Javé, Gênesis 10, 2 e 1 Crônica 1, 5. De acordo com Ezequiel 38, 2, um povo cujo território será futuramente governado por Gog. Lê-se literalmente, firma bem a tua face contra Gog, contra a terra de Magog. Gog liderará uma horda do norte em uma invasão contra Israel. Ezequiel 38, 12. Mas o Senhor fará com que os seus exércitos retrocedam e enviará raiva de fogo na terra de Magog, e não areias ao redor dela. Amém? Vamos ler então o sinopse 3, tá? E daí o operador Edmilson também pode, né, fazer essa explicação para nós, e depois nós vamos à nossa conclusão, em nome do Senhor Jesus, operador. Amém. Sobre o contexto escatológico, a interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe de Chefe, Meseque e Turbal, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Gides da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados, e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Como a Rússia aparece neste contexto? Esse aqui é o segundo subtópico. A profecia afirma que Gog é o príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. A palavra chefe em hebraico é Ros, que significado amplo, a cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio, Archonta Ros, príncipe de Ros. Isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira e algumas versões inglesas. Foi a semelhança de Sons Rússia que levou muitos estudiosos a identificar Roj com a Rússia, Meseque com Moscou, atual capital da Rússia, e Dorgarma com Torsk, cidade russa. Origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais e nem se trata de uma ideia erudita dos dispensacionistas, como equivocamente dizem os críticos. Essa interpretação vem de longe, desde Gênesis. Famoso orientalista alemão, em seu léxico hebraico, Rosh, de Ezequiel 28, versículo 2, são os russos. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento.
Mas com a guerra da Ucrânia em 2022, a relação entre Rússia e Ocidente está voltando ao cenário mundial que era antes da queda do Muro de Berlim de 1989. Amém. Então traz um contexto aqui, né, também de regiões, né, e de nomes que se assemelham, né, que se pode se tratar de Rússia, né, e também ali mostrou a cidade de Moscou, né, ali a capital ali também, né. Só que nós devemos, né, analisarmos a escritura como ela é no contexto, né, bíblico, não tentar adivinhar qual será o povo que vai se levantar, né. Já houve muitos rumores, né, de presidentes ou presidentes estrangeiros falar, esse aí vai ser o grande líder, aquele lá vai ser a besta, né? Nós não sabemos, né, identificar, né, que Deus ainda não nos deu permissão, né, para o povo, né, revelar quem é, né? Uns falam, vai ser tal fulano, levantou tal presidente. Então não cabe a nós julgarmos, né, países, nações, né, falar, vai ser esse, a Bíblia está falando que é isso, né? Então analisar com critério mesmo, isso aqui é um estudo para nós aprender, para a edificação da igreja, e não de um olhar de julgamento, né? Poder falar, não, é sua nação, a Bíblia está falando, né? Então, analisar conforme a Escritura e sempre usar a palavra de Deus de uma forma correta, porque aqui no contexto, né, a qual nós lemos, né, não é para nós sabermos, não é a profecia de Ezequiel, o princípio dela não é nós querer saber quem é Gog, qual é a nação de Magog, quem são eles. Aqui o ponto mais alto da profecia é que Deus vai livrar o povo. Isso aí, né, é o que Ezequiel está querendo mencionar. Ele menciona Gog e Magog, mas o principal é o livramento de Deus vai dar ao povo. Então o pensamento sempre mais alto vai ser em Deus, né? Amém. Então vou para a sinopse 3, lá assim, o contexto escatológico confirma que os inimigos de Israel serão derrotados, porque Deus está ao seu lado, do seu povo. Vamos para a nossa conclusão. É importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é destinado à batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que Magog se dará o fim desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog, Apocalipse 28, pois a profecia empresta Ezequiel esses nomes. Amém? Glória a Deus, amém, né? Amém, cooperador Edmilson. Então, que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que estão acompanhando os vídeos, né? Eu creio que é de grande valia para nós, né? E para todos aqueles que querem crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos ensinos são baseados sempre na revista da CPAD, né? Ou da EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. A gente pede que vocês possam se inscrever em nosso canal, né? Para fortalecer mais ainda esse elo e fazer essa corrente de ensino que vá estendida a outras pessoas. Amém? Amém. Gostaria de agradecer a Deus, agradecer a vocês que estão nos assistindo e ao presbítero Wellington também, o meu pastor aqui, né? Nós aprendemos muito, né, sobre a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração e já encerrando. Deus abençoe, que tenha uma boa semana abençoada. Amém, Jesus. Amém. Amém, Predador. Eu desejo tudo que o Senhor deseja a mim, eu desejo o dobro ao Senhor, entendeu? Então que Deus também possa te dar tudo de bom. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor amado, por estes minutos, Pai eterno, na qual nós aprendemos mais da Tua palavra, lá baseado no livro de Ezequiel, Senhor meu Deus e meu Pai. Pai eterno, Pai da glória, Senhor amado, abençoa cada vida, Pai eterno, a qual está também, Pai eterno, aprendendo conosco, Senhor amado. Pai eterno, Pai da glória, que seu nome venha a ser glorificado, Senhor amado. Eu te honro e te agradeço, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus.